Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Estamos iniciando a série Vencendo o Medo, a Ansiedade e a Depressão. De tantos males da nossa época, de tantos males da nossa geração, esses três ocupam o lugar mais alto que tem deixado a humanidade prostrada, a humanidade desistindo dos seus sonhos. Medo, ansiedade e depressão. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Na presença de Deus, até a tristeza pula de alegria. O medo não fica. O medo não fica. Eu quero orar com você, porque nós vamos ministrar essa palavra agora. Poderosa da parte de Deus sobre a vida da igreja. Já posso ouvir, Senhor, cadeias quebrando. Já posso ver, Pai, os espíritos malignos que causam medo, que se alimentam do medo. Já posso vê-los prostrados, como muitas vezes se prostraram aos pés de Jesus, porque Ele está aqui. O filho do carpinteiro está andando no nosso meio, e o medo não pode sobreviver, nem mesmo os espíritos que o trazem. Será derrotado aqui nessa noite, na unção do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus. Este nome que está acima de todo nome, tem todo o poder nos céus e na terra, e disse: eis que vos dou autoridade. E nessa autoridade nos levantamos agora e já declaramos a vitória sobre todo medo. Em nome de Jesus, Pai, envia anjos ministradores. Espírito Santo, começa agora a entrar no mais íntimo de cada um, quebrando essa cadeia, quebrando essa semente que foi plantada do medo na vida do teu povo. Porque eis que aqui eu não vejo homens e mulheres apenas, mas eu vejo um grande exército que se levanta para a grande vitória, para vencer batalhas e ter certeza de que quem vai na frente é o general Jesus. Assim seja, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro hoje o fim do ciclo de medo na vida de muitas pessoas, o fim do ciclo do medo nas famílias, na vida espiritual, sentimental. Assim seja em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, sem medo, você vai dar um sorriso para essa pessoa do seu lado e você vai profetizar: começa o fim do seu medo aqui hoje. O fim do seu medo começa hoje. E você se assenta no seu lugar, se prepare. Coloque agora o seu coração no modo fé. Não desvie a sua atenção, né? Tem hora para brincar, tem hora para deixar de brincar, tem hora para a gente ficar disperso, relaxando, mas tem hora de dedicar atenção. Dedicar atenção. Para começar a conversa, Deus nunca sonhou em ter filhos guiados por medo dele. Eu já vi relatos de pessoas aqui dizendo assim: eu saí de lá do terreiro, eu servia no terreiro, e eles falaram que quando eu saísse de lá que eles iam me matar. Mas com Deus é diferente. A Bíblia diz que Ele tem um verdadeiro amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus não se alegra de servos que servem com medo, com temor, respeito ao seu nome, ao seu senhorio, sim, mas não com medo. Porque da mesma forma que você não vai ter filhos felizes com medo do pai, você vai entender que Deus não quer filhos que vivem com medo.
porque Ele não nos deu espírito de medo ou de covardia. Olha para os meus filhos, pode ver que eles são felizes porque eles têm certeza que são amados. Se você entendesse o quanto você é amado, você não seria talvez tão triste, não viveria com medo de viver, porque você entenderia que você é uma pessoa muito amada por Deus, muito amado, muito amada, escolhido. A gente não consegue entender essas coisas. A gente acha que a gente é tão dono de si mesmo, que a gente veio para a igreja porque a gente escolheu. Jesus falou, não, vocês estão enganados, vocês não me escolheram, vocês não escolheram estar aqui hoje, eu que escolhi vocês antes. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Para quê? Para uma vida de medo? Uma vida de escravidão? Não. Para que vocês vão e deem muitos frutos. E os frutos de vocês sejam tão sólidos, tão fortes, que eles permaneçam. Tem algo assim. Nós vivemos, irmãos, um período, uns anos atrás, de muito medo. O que mais matou não foi Covid, foi o espírito do medo. As pessoas tinham medo de se cumprimentar, de conversar, de conviver, medo de arriscar, medo de ficar doente. Por medo de ficar doente, ficavam doentes. Olha o que Jó 3,25 diz. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Ele está dizendo o seguinte, quanto mais eu temi, mais aconteceu. Porque quando você teme, você começa a falar do medo. Quando você fala do medo, deixa de falar de promessas. Quando você fala do medo, fala do que pode acontecer de pior. E você, sem querer, está profetizando a sua derrota, está profetizando a doença, profetizando aquele negócio que começou já não dá certo. Porque eu já comecei com medo. E tendo medo, eu profetizo sobre o que pode acontecer de pior. Profetizando, vai acontecer. Que da sua boca não saia profecia de medo, profecia de terror, do pior que pode acontecer. E cuidado, você talvez tenha andado com pessoas tóxicas, pessoas dominadas pelo medo, que estão sempre dando opinião, mas, você está sonhando, mas não é bem assim, pode dar errado. Mas, será que vai ser assim? Será que vai dar certo? Irmão, você está olhando para mim pensando assim, o pastor não deve ter medo de nada, né? O pastor está ali, tá conduzindo a igreja há tanto tempo. Meu irmão, quantos medos que eu já venci. Eu já fui muito castigado por medo. Medo de não poder ter uma família, medo de nunca ter uma esposa, medo de não ter um salário um dia que pudesse sustentar minha casa e ter filhos, medo de fracasso. Tudo isso vem contra a minha vida, até hoje, vem contra a sua. Nós não estamos falando aqui de conto de fadas. O medo nos persegue dia após dia. Medo de amanhã não ter sustento, medo de amanhã não ter onde morar, medo de amanhã ver um filho e uma filha nas drogas. Mas nós não somos, vou dizer, profetizar, nós até fomos vítimas do medo, mas não somos mais escravos do medo. Porque nós temos alguém que vence o medo. E olha, teve uma reunião no céu que falou assim, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu não consigo ver Deus com medo. Eu não consigo ver Jesus tomado pelo medo. Como é que você explica um homem que sabe que vai morrer, na pior das mortes, crucificado, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 1 ano, semana que vem, ele sabe que o dia que ele vai morrer, ele sabe como vai morrer, mas não deixou o medo ditar as suas palavras, o medo ditar o seu comportamento. Ele tinha equilíbrio emocional, tranquilidade, vivia, comia bem, bebia, dormia, convivia com as pessoas, sabia, o medo não vai me dominar, porque eu sei que pode vir qualquer mal sobre minha vida. Eu já sei o meu futuro, eu estou aqui para dizer o seu futuro. O seu futuro é de glória, o seu futuro é de eternidade, o seu futuro é morando com Deus, o seu futuro é na presença do Altíssimo, o seu futuro já está escrito. Para que viver com medo? Mateus 14, do versículo 22 ao 31, todo mundo conhece isso aí. Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, lá do lago de Genezaré, enquanto ele despedia as multidões, que é o mar da Galileia, né?
E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, ou seja, é um modo de medir a distância, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, às 3 horas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está perguntando para mim e para você essa noite: por que você está duvidando das minhas promessas? Por que você está duvidando da minha presença? Eu prometi que estaria com vocês até a consumação dos séculos. Por que está com medo dessa situação? Onde está a sua fé? Imagina só, Jesus era muito educado. Não acredito que ele falou para os discípulos: ó, sai vazado aí, pega o barco e atravessa. Não. Vai para lá que eu vou ali orar. Vai lá, atravessa lá, gente. E ele orando. Irmãos, é o seguinte: o lago, o mar da Galileia é um lago, chamado de mar porque ele é um lago grande, mas é um lago. Se você for lá, você vai falar assim: não, é impossível dar uma onda nessa água, porque essa água é muito tranquila. E eu estava lá, irmão, estava lá em Tiberíades, nessa única ida que eu tive até Israel, em 2022. A pastora falou bem assim: ah, isso aqui não dá onda nenhuma não, isso aqui é muito tranquilo. Só que naquela madrugada, 3h15, 3h20 da madrugada, nós acordamos com o quarto tremendo, porque tinha uma sacada de porta de vidro. Acordamos assustados. Eu fui lá para abrir a porta, eu tive que fechar com força, porque o vento, um vento quente na madrugada, e de lá de cima eu vi os outros quartos do hotel todos acendendo a luz, árvores gigantescas balançando, madeira voando, pano voando, papel voando, uma ventania medonha. Lá pelas 4 da manhã parou e nós dormimos. Resultado, naquele dia de manhã a gente ia embora de lá. O ônibus que a gente estava foi passando alguns lugares na beira do lago. Tinha lancha em cima de bar, tinha lancha fora da água, cadeira, mesa, coisa espalhada, tudo quebrado. Porque lá, se você for lá hoje e perguntar para os pescadores, eles vão te falar, porque lá é como se fosse um caldeirão. Tem um vento que entra lá quente e faz como se fosse um movimento de um liquidificador, e chega a dar onda de 2 a 3 metros de altura naquela água calma. E justamente um dia que a pastora falou: isso aqui não dá nada não, parece que Deus falou assim: vou mandar um negócio para vocês verem como é que é. E nós presenciamos algum fato, um acontecimento raro. E eu imaginei: meu Deus, imagina os discípulos que pegaram esse vento no meio da madrugada nesse lago. E os barcos não eram lanchas como hoje, aqueles barcos de madeira mais arcaicos. Imagina o medo que eles estavam passando. Todo mundo ali, ó, mão cascorenta de mexer com rede, de mexer com anzol, de mexer com peixe, de limpar peixe. Todo mundo ali virou a gazela, gritando, pedindo socorro. Meu Deus! Porque o medo te faz perder compostura, irmão. Você vira outra pessoa, você tem reações que você não esperava. O medo, o desespero. Parece que a morte está batendo na porta. Hein? E o medo que a gente tem quando tem um filho, um parente que está doente. O medo
eu posso dizer que ele é um espírito. Você vai entender isso. E se ele dominar a pessoa, ela fica paralisada na vida. Tem alguém aqui essa noite que não tem relacionamentos mais porque o medo paralisou sua vida sentimental. Tem gente que essa noite que não tem sucesso na vida profissional porque tentou uma vez, duas, faliu, parou de tentar, tem medo de tentar de novo. Medo, pode ser que alguém veio visitar aqui essa noite, muito tempo não vinha na igreja, que tem medo de ser cristão, porque quando ele se tornou cristão, ele teve tanta decepção que agora ele tem medo de dizer, não sou crente não, estou aqui visitando. O medo pode paralisar uma história, uma geração, famílias que vivem debaixo do ciclo do medo. Hoje, o bisneto tem o mesmo medo que o bisavô tinha. O bisavô passou para o vô, o vô passou para o pai passou para o filho, e o filho cresce com esse medo, passando para os outros o mesmo medo. Você não está entendendo, irmão, que o medo pode levar à falência, o medo pode levar à morte, o medo traz doença, o medo traz a presença de demônios na nossa casa. Eu já tive, desde a minha infância até hoje, ainda tenho muita experiência de sonhos e batalhas espirituais. Vejo muitos demônios. Eles sempre vêm com o mesmo método, querendo colocar medo. Querendo colocar medo. Porque o medo é instrumento de Satanás para destruir a nossa vida. Por quê? Ele é um ser que vive com medo. A Bíblia diz que ele crê em Deus e treme. Ele crê em Deus mais do que muitos que estão aqui, que talvez não acreditam muito na Bíblia. Ele acredita, sabe, conhece a história, e a Bíblia diz que ele treme de medo. Irmão, tem uma parte na Bíblia que diz assim: não temam o homem que pode matar o corpo. Temam aquele que, além de poder matar o corpo, manda a alma para o inferno. Mas nós esquecemos essas coisas, às vezes brincamos com Deus. Imagina só, você leva, homem, imagina só, mulher, você sobe no altar para casar, e naquele dia do casamento, você sabe que a pessoa com quem você está casando vai trair você todo dia. Jesus fez isso. Ele é o noivo de uma igreja que dia após dia trai ele, mas ele tem misericórdia de nós. Ele está dizendo para você: não tenha medo de mim, eu te amo, eu te chamei, eu te escolhi, eu te desejei. Eu quero te preparar não apenas para uma vida sem medo na terra, eu quero que você esteja comigo na eternidade, onde não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais decepção, não haverá mais doença, Satanás não terá mais poder nenhum, você vai ter uma vida regalada, tudo que você sofreu, pode saber, você vai ter uma eternidade para você gozar de coisas boas. Mas pode começar aqui, porque se você não sabe, a eternidade já começou. Eu, por exemplo, eu não vou morrer. Talvez eu passe pela sepultura, mas eu sei que já tem uma promessa que alguém vem me buscar. Então você está com medo de quê, irmão? Eu entendo, você é ser humano como eu, também tem medo de morrer. Mas não fico falando sobre isso. Não fico pensando sobre isso. Porque se eu ficar pensando sobre o medo de morrer, logo logo eu morro. Para de temer, para de falar dos seus medos, porque enquanto você alimenta os seus medos, a fé morre. Mas quando você alimenta a sua fé, os seus medos morrem de fome. É diretamente proporcional. Quando você olha para Jesus, o medo some. Quando você olha para o medo, Jesus desaparece. E Jesus chega ali então, e aqueles homens estavam num barco, desesperados, temerosos pela própria vida. E existe, eu já contei isso aqui, uma lenda lá em Israel, que se um marinheiro vê um fantasma à noite, quer dizer que o barco vai afundar. Eles estão no meio de uma ventania, no meio de ondas, água para todo lado, água nos olhos, água dentro do barco, o barco querendo virar, e aparece alguém andando sobre as águas. Quando é que eles iam imaginar que Jesus andava sobre as águas? Hein, irmão? Está com medo do mar vermelho não abrir? O mar vermelho do problema, da depressão, da ansiedade, da dívida? Fica tranquilo, se ele não abrir, Jesus te pega pela mão e você anda com ele sobre as águas. Você anda com ele sobre as águas.
estamos aqui numa noite de coach motivacional. Nada contra coach, irmão, acompanhe muitos, eu gosto. Estou falando aqui da palavra pura, verdadeira e simples e viva de Deus. João escreveu: no verdadeiro amor não há medo. Infelizmente, irmãos, eu tenho que voltar nesse assunto de vez em quando, porque as religiões começaram a ter adeptos e segurar esses adeptos, incutindo neles medo, culpa. Mas nós não estamos aqui reunidos numa noite de religião, nem num lugar religioso aqui. Aqui é uma embaixada do reino de Deus. E sabe o que Jesus falou para o pessoal que está no reino? Quer ouvir? Lucas 12, 31 e 32. Primeiro ele falou assim, ó, busca primeiro o reino de... Irmão, deixa esse versículo aqui. Você já viu aquela história quando alguém vai cortar o bolo? Falar, o primeiro pedaço vai para... Puxa, que honra, eu recebi o primeiro pedaço do bolo. Não é legal? A gente até brinca, né? Ó, eu, o primeiro pedaço? Vai para quem? Deus não quer que você vire um fanático e viva 100%. Faça 100% do seu tempo devocional, lendo Bíblia, orando, desesperado, não. Deus só quer a primeira parte, o primeiro dele. O primeiro tempo seu do seu dia. Oração, gratidão, proteção, pedir para Ele ficar com você. É o primeiro tempo do seu dia. Você vai ver, irmão, que você vai passar dias sem lembrar do que é medo. Ele falou, ó, busca primeiro o reino. E essas coisas você está com medo de não acontecer, de não vir, de não vir. Não dá certo? Deixa eu dizer, Deus acrescenta e vai dar certo. E aí ele continua dizendo, no 32, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, na nossa casa, na nossa vida, como é feito nos céus. O teu reino vem sobre a minha vida, o medo não pode mais me dominar, o medo não reina na minha casa, o medo não reina na minha caminhada, o reino não pode, o medo não pode reinar na minha vida, porque quem reina é Jesus. Romanos 8,15. O medo escraviza, mas olha só, porque não recebeste os espíritos de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Papai do céu. Que bom, Papai, que bom que eu recebi um espírito de adoção, eu fui adotado. O meu irmão mais velho é Jesus. Ele me trouxe salvação. Se eu não recebi espírito de escravidão e de medo, isso quer dizer que o medo é um espírito, mas ele não pode estar mais sobre a sua vida. Você tem que hoje se revoltar contra esse espírito que vive falando do seu ouvido que não vai dar certo, que você é pior do que os outros, que você um zero esquerda, que você não começa, irmão. Me permita usar o exemplo dessa igreja. Quando nós assumimos, ninguém podia falar que tinha alguma coisa ali que podia dar certo. E deu. Saímos de um aluguel caro para outro mais caro ainda, 4 vezes mais caro. E agora estamos caminhando para uma construção de uma igreja. O que eu tiro a conclusão com isso? Deus abençoa pessoas ousadas, que apesar de ter algum medo, não deixa o medo dominar, porque coragem não é ausência de medo. Alguém falou assim, Deus, me dá paciência. Deus não te dá paciência, não. Ele vai te dar situações que você vai ter que ter paciência. Você pede para Deus coragem, Deus não te enche de coragem não, te dá situações que você vai morrer de medo para você começar a criar coragem. Porque a coragem não é ausência de medo, é apenas um espírito que te impele a agir e vencer apesar de qualquer medo. Porque ser humano, ele tem que ter um pouco de medo. Fala assim para você, ó, não vai naquela esquina lá, que ali todo mundo é assaltado. Não, eu vou lá, tem medo não. Vai, bobão. Vai, que além de ser assaltado pode morrer. Esse tipo de medo você tem que ter.
É um medo de cautela. Para que está escrita a placa pare para você atravessar? Tem aquele sinalzinho lá do homem andando assim. Porque se você passar, quando estiver fechado, você corre o risco de morrer atropelado. Esse é um medo bacana. É um medo que respeitar as proporções para você não perder sua vida. Tem gente que é tão sem medo que fica sem noção. Ele começa a perder o medo de falar mal do patrão, né? E o cara que tem coragem de ficar falando mal da esposa, esse aí é corajoso. Esse aí eu já sei o fim dele. Eu vi uma frase esses dias. Se você fala mal, bom, eu vou lembrar, vou falar com vocês. Mas eu sei que falar mal, quem fala mal está perdendo. Quem fala bem sempre ganha. Ó, lembrei, Jesus falou. Fale bem de quem fala mal de você. Bendizei aos que vos maldizem. Glória a Deus se a gente conseguisse fazer isso. É ou não é? Aleluia, irmão. Lá em Israel, no pé do Monte Hermon, tem um lugar chamado Cesareia de Filipe, que é um filho, era um dos filhos lá de Herodes, que dominava lá, chamava Filipe. E ele tinha lá a casa de Herodes, o templo de Zeus e o templo de Pan. Foi lá que Jesus visitou um dia, está na sua Bíblia, Cesareia de Filipe. Jesus olhou a adoração a Zeus, a adoração a Pan. Pan é de onde surge a palavra pânico. Pan era filho, se eu não me engano, de um deus da mitologia que regia o Hades, o inferno. A palavra pânico vem desse Pan. E Jesus então perguntando quem os homens dizem que eu sou. Diz que sou profeta e tal, tal. Aí Pedro falou assim, não, o Senhor é o Cristo, ungido, filho do Deus vivo. Falou assim, Pedro, isso não foi só carne não, foi o Espírito que te revelou. Deixa eu dizer algo para vocês. Diante dessa afirmação de que eu sou filho de Deus, que eu vou edificar a minha igreja. Tem gente aí que distorceram, falaram assim, Deus falou que Pedro que edificar a igreja, não. Tu és Pedro, Petrum, você é uma pedrinha, mas diante dessa afirmação, diante dessa rocha, que sou eu a rocha, que eu vou edificar a minha igreja. Aí ele apontou para o templo de Zeus, do deus Pan, que era o pânico, portas do inferno, e disse, eu quero dizer algo para vocês, neste lugar, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A porta do medo, do inferno não prevalece contra a minha, a sua vida, porque nós somos parte da igreja, somos membros da igreja vitoriosa. Ele não pode prevalecer contra nós. Portanto, para de ficar frequentando porta de inferno, irmão. Não vou falar de nada não, que eu vou falar que eu sou preconceituoso. Você sabe, e o Espírito Santo vai te mostrar, cuidado que esse lugar que você está é porta de inferno. Você for lá, faz igual Jesus, vai lá e seja um Jesus para alguém, senão a porta do inferno te engole. Alguém está me entendendo aqui? O medo te faz crer, pensar e viver mal. Crer, pensar e viver mal. O medo quer te desgastar espiritualmente, fisicamente, mentalmente. O medo apaga a fé, porque ele cria dúvidas. Se a Bíblia diz que tudo é possível que crê, mas eu tenho medo que não dá certo, pronto, eu já parei de crer na promessa. Se eu estou com medo dos inimigos, eu já não creio naquela promessa que diz, se Deus é por nós. Olha como é que Davi era cheio de fé. Eu gosto de citar o Salmo 27, que ele, cheio de fé, diz, o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? Pois, ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração. Ele está falando de medo.
E ainda que estoure contra mim uma guerra, eu ficarei tranquilo. Sabe por que eu estou tranquilo? Porque hoje o Senhor coloca a minha cabeça acima dos meus inimigos, os meus pés sobre uma rocha. Tem que ter fé para falar isso, tem que profetizar isso. Eu profetizo sobre a tua vida, que a tua cabeça sendo colocada acima da cabeça dos teus inimigos, porque os seus pés estão firmados na rocha chamada Jesus. E ainda que estoure contra a sua casa, contra a sua vida, contra o seu casamento, contra os seus planos, uma guerra, fique tranquilo, porque o Senhor é a sua luz e a sua salvação. A quem você temerá? Não tenha medo, seja livre do medo. Jesus está ao seu lado. O medo faz você ver coisas irreais. Quer ver um negócio? Acho que você nunca fez isso. Eu já, vou contar. Acho que você nunca fez isso. Aquele dia que você senta com a turma lá na rua, todo mundo contando histórias de terror, né? De assombração. Ah, você sabe, um dia minha avó viu uma mula sem cabeça. Como é que era? Não, a minha avó viu um lobisomem. Minha avó contava uma história do lobisomem que ia lá no galinheiro comer cocô de galinha. Ficava assim. Aí você ouve essas histórias. Como é que você voltava para casa? Aí, o gato pulava o muro lá, assim, só eu que fiz isso, né? Você não, né? A minha avó, por parte de pai, era espírita. E quando ela vinha visitar a gente, ela começava a falar assim, ó, tem muito vulto aqui nessa casa, você acredita, irmãos? Eu começava a ver vulto dentro do apartamento, eu era criança. Ó, passou ali, vó, passou ali agora, entrou no banheiro. Porque o medo faz você criar sentimento de coisas irreais. Você quer ver? Tem irmão aqui que eu duvido que passa no cemitério meia-noite. Ô irmão, você tem que ficar com medo de naquele pagodão que você vai lá. Porque no cemitério meia-noite só tem gente boa lá, morta lá, dormindo. Você já viu alguma notícia assim? Atenção, atenção, forró no cemitério mata 3. Você não vai ver. Tá todo mundo morto já. E é porque a pessoa fica assistindo filme de terror. Fica com a mentalidade, aquele filme de terror que o endemoniado bate no padre, ele esculacha o padre. Já viu o Exorcista? No fim o cara até suicida lá. Aí a pessoa pensa, não, Deus é poderoso, mas só um pouquinho mais que o diabo, né? Ô irmão, você sabe como é que vai acabar a maior guerra de todos os tempos, a Armagedon? Você sabe como é que vai acabar o Armagedon? A maior guerra vai ser lá, Israel. Anticristo vai ser destruído. A besta, o falso profeta. Sabe como é que Jesus vai chegar? A Bíblia diz: com o sopro da sua boca ele vai destruir tudo. Se você não for rápido, você nem vai ver o fim deles. E você andando com sua vida carregando uma sacola de medo, uma mochila de medo que não deixa, não larga esse negócio. É natural na juventude a gente ter medo das coisas não dar certo, de não conseguir ter sucesso na vida. Mas se você ficar vivendo nesse medo, é o que vai acontecer. Profetiza o seu futuro e Deus vai te honrar. Profetiza e Deus vai te honrar. Tem pai que super protege o filho, incute no filho um sentimento de medo. Não pode isso, não pode aquilo. Eu às vezes eu tenho que me policiar. Às vezes eu sou assim, irmão. Não, desce daí, menino, desce daí. Vai quebrar a cabeça. A gente vai com medo. E a gente tem que tomar cuidado. Às vezes deixar os filhos ficar mais livres. Os nossos filhos vão ser bênçãos sobre a terra. Nossos filhos vão ser usados por Deus nessa geração, a última geração para a vinda de Jesus. Qual foi a última coisa ousada que você fez? Reflexão para hoje. Qual foi a última atitude ousada sua? Porque o medo impede a ousadia. Impede atitudes que mudam o nosso status quo, a nossa vida. A gente fica se mantendo numa zona de conforto. Deixa eu te falar. Avião sobe com vento contrário. A zona de desconforto é o seu sucesso. A zona de conforto é a sua desgraça. O ser humano não foi feito para viver no conforto. O desconforto nos move, nos faz vencer.
Porque tem gente assim, a minha vida com Cristo, eu comecei a andar com Cristo, o negócio ficou difícil. Irmão, e vai ser difícil a vida inteira, mas é melhor difícil com Jesus no meu barco do que difícil sem Jesus. Vou fazer uma pergunta, quem aqui se lembra do tempo que você não andava com Jesus? Como é que você tinha tanto medo, tristeza, insegurança e uma coisa te incomodava? Levanta a mão para ver. Sem Jesus não dá, irmão. Aí Pedro foi corajoso, Pedro desceu do barco, sabe? Aquela turma assim, vai afundar, vai afundar, vai afundar. Porque toda atitude que você tiver usada na vida, você vai trazer oposição para você. Não tenha medo, deixe eles viver a vidinha deles e seja vitorioso, seja vitoriosa. Aí, a hora que Pedro afunda e Jesus pega ele, o pessoal deve ter ficado no barco assim, ó. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ó, se alguém virar para você e falar assim, ó, cuidado, seus sonhos vão morrer, você vai morrer, vai tudo acabar, você canta para ele, não morrerei. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Chora medo, chora e sai daqui. Aqui tem gente de fé, aqui tem gente cheia de promessas, aqui tem gente com o selo do Espírito Santo. Manifestou. Hoje é um dia de confrontar o diabo, confrontar o nosso medo, as crises. O medo atrai depressão, ansiedade. O medo do futuro traz ansiedade. As coisas que deram errado no passado traz a carga da depressão. Mas eu declaro que a nossa vida hoje e sempre será de unção de coragem. Vamos orar pela nossa família. Tem pessoas ao nosso redor dominadas pelo medo. Vamos declarar uma unção de expulsão do medo da nossa casa, do nosso caminhar. Quem está comigo aí? No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Chega de ser atormentado, irmão. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você não pode entender o amor carregado por medo. A real é o seguinte, irmão. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, diz a Bíblia. Paulo falou aos Coríntios. Por que religioso tem uma vida de medo? Porque ele não tem coragem de julgar a si mesmo e está buscando salvação por mérito próprio. Quando eu julgo a mim mesmo, eu confesso o meu pecado, e ele diz que é fiel e justo para me perdoar, se esquecer dos meus pecados. E eu acho um pecado viver uma vida com Cristo cheio de medo. Nós vamos confessar a Deus agora os nossos medos aos pés da cruz e pedir que Ele leve embora esses medos. Eu ia chamar todo mundo aqui à frente, mas eu quero pedir a você. Todo mundo aqui tem um medo. Tem alguns que tem uma coleção, coleciona medo. Você vai pedir agora ao Espírito Santo que leve isso embora da sua vida. Eu sei que o medo está falando com algumas pessoas aqui agora, ó. Vai dar certo não. É palavra de autoajuda. O pastor está querendo te empolgar, mas a sua realidade, você sabe como é que é. Você sabe que a sua realidade é outra. Ó, não tem tempo mais para você. Quem não tem tempo, irmão? Não tem tempo para quem não entendeu. Que a Bíblia diz que eu vou derramar do meu espírito naqueles dias. Os filhos e filhas de vocês não serão derrotados, eles profetizarão.
Os jovens vão ter visões, os velhos vão voltar a sonhar, eles vão ter sonhos. O medo não pode mais te impedir de sonhar, de profetizar. Fique de pé no seu lugar primeiro. Eu quero que você cante comigo, se encha de fé e nós vamos orar depois. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Cante isso, vamos! Seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti e eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, vamos! E haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Ele fez ontem, está fazendo hoje, vai fazer amanhã. Ele mandava um maná que caía do céu e falava: não precisa guardar, amanhã eu vou dar de novo. Não tenha medo da falta. E alguns tinham medo, guardavam o maná apodrecia. Aí Deus falava assim: eu mandei não guardar. Não tenha medo, porque eu proverei. Eu proverei. Eu proverei. Eu sou Deus que te sara, que te cura. Eu sou o provedor. Eu sou a tua bandeira. Eu sou Jeová Sabaó, aquele que nunca perdeu uma batalha. Eu sou Jeová Shalom. Eu te dou paz nessa noite. Eu te dou paz e tranquilidade no seu coração essa noite. Se você olhar para de onde Deus te tirou, você nunca vai duvidar de onde Ele pode te levar. Eu vou orar e você vai falar, abre a sua boca e fala com Deus: Senhor, eu tenho esse medo no meu coração que me atormenta, que me acompanha, que não me deixa dormir, que me faz acordar de madrugada, que me faz acordar preocupado. Fala com Ele: estou preocupado com isso, estou com medo. Porque Ele vai tirar todo o medo do seu coração. E você vai sair daqui hoje uma pessoa renovada. E o primeiro passo foi dado, vencendo o medo. Então, enquanto o louvor vai aqui ministrando, você vai orando, eu vou orar por você. Deus poderoso e Pai eterno, Santo, 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 é o Deus dos exércitos, e a sua glória se estende sobre toda a terra. Pai, eu te apresento uma igreja vitoriosa, uma igreja viva, cujo cada coração o Senhor conhece desde o ventre da sua mãe. O Senhor conhece cada medo, cada dúvida. O Senhor conhece, Pai, o medo dessa moça, desse homem, desse jovem. Eu sei, Pai, porque eles são seres humanos e o Senhor Jesus experimentou aqui na terra como é ser um humano. Ele sabe que somos cercados de desafios, dificuldades, é na área financeira, na área sentimental, na área profissional. Eu oro agora, Pai, por cada pessoa, e eles estão agora falando para o Senhor: Senhor, eu tenho medo disso, medo daquilo, mas também eles estão agora profetizando comigo: eu tenho fé na palavra de Deus, as promessas de Deus prevalecerão sobre a minha vida, o medo não será o meu Senhor. O meu Senhor é o Senhor dos exércitos. O medo não vai me parar, o medo não vai me bloquear, o medo não vai me obrigar a ficar dependente de remédios. O medo vai sair da minha vida, da minha casa. O medo não é meu companheiro. O medo agora vai soltar a minha mão, porque mesmo que eu esteja afundando, quem pega na minha mão agora é o Senhor, que domina todas as coisas, que domina a natureza, que tem um nome acima de todo nome. Ele é todo poderoso, Ele é Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Ele vence todo medo. Senhor, derrama sobre essa igreja
igreja nessa noite, eu te peço, na unção do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, uma unção que quebra todo o elo da cadeia do medo, das correntes que aprisionam os pés, das correntes que aprisionam o coração dessa pessoa. Quebra agora, quebra agora, quebra agora. Aleluia! Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.